Maravilha, então. Bora lá continuar a nossa brincadeira, né? A gente está começando aos comandos de decisão. Só para deixar bem claro e registrado, já que gravado está, né? Hoje é a 20ª aula. Chegamos na metade do semestre, no final de outubro, para ver como que a quantidade de feriado atrapalhou muito, né? E aí a gente chegou na metade do semestre efetivamente agora. Então, provavelmente a gente deva de fazer a primeira prova na hora que chegar nos 75% do semestre e a segunda prova no 100% do semestre, no finalzinho, né? Então, vamos começar a brincar com decisões, né? O uso de desvio condicional é uma escolha muito importante que a gente faz na codificação. Quando a gente está trabalhando com a metodologia é, estruturada, que é a atual que estamos desenvolvendo, ela segue o padrão top-down, que o teu programa ele começa no topo e ele vai até embaixo no final. Então ele vai descendo e vai executar. Existem outras metodologias que a gente vai ver, então a próxima metodologia é a modular, depois a gente vai ver a orientada a objetos, e a gente vai falar um pouquinho, a gente não chega a trabalhar com a metodologia funcional, para a gente entender da onde que surge a funcional, mas a gente não chega a trabalhar. Então, a gente está na primeira das três metodologias que a gente vai trabalhar. Porém, quando a gente trabalha com metodologia estruturada, modular, orientada a objeto ou funcional, a funcional ela normalmente precisa de desvios condicionais. A orientada a objeto também normalmente precisa. E também a modular normalmente a gente utiliza. Quanto mais evoluída, né? Eu acho que a orientada a objetos, quando entra, e a modular, quando entra em criar muitos métodos para fazer as coisas, a gente utiliza menos estruturas de repetição e mais estruturas de decisão. Então, entender o funcionamento do if é muito importante porque ele é base em todas as outras. Metodologia funcional, você acaba não usando laço, porque você usa recursividade para repetição das coisas, mas você utiliza desvio condicional para você finalizar a repetição do laço recursivo, né? Através de recursão. Então vamos desenhar aqui algumas coisinhas para a gente ver, né? Vamos fazer uns projetinhos para brincar. Estou começando um programa novo, vamos salvar. Desvio condicional simples. Só para ficar na ordem, simples. Vamos começar a nossa brincadeira. Já que a gente já está utilizando, já entendeu a ideia do scanner, vamos utilizar scanner para solicitar a entrada para o usuário do valor da idade dele. E de acordo com o valor da idade, a gente vai fazer alguma coisa, né? Eu imagino a seguinte situação. No Brasil, você só pode ter habilitação, carteira de habilitação, CNH, se você tiver 18 anos ou mais. Então, eu vou perguntar a sua idade e verificar se você pode ter sim ou não. Então, se você tiver menos de 18 anos, você não pode ter habilitação. Para tanto, vamos começar a nossa brincadeira. Primeiro passo, preciso importar o scanner. Import java.util.scanner. Depois que eu importei o scanner, eu preciso criar o meu objeto de leitura. Scanner leia igual new scanner, que vai escanear a entrada do sistema, o system.in. Olha lá. Agora sim a gente vai começar o nosso programa. Já está montada a base para ele.
Se eu quero ler a idade para fazer um teste, int idade. Vou solicitar a entrada dessa informação. System.out.print. Entre com a idade. Vou ler o valor inteiro da idade. Idade recebe o meu scanner de leitura, o meu objeto de leitura leia, e ele tem a expectativa que o próximo valor seja inteiro. Então, next int. Aqui eu li a idade. Já que eu já li a idade, eu quero agora testar. Para fazer o teste, eu vou escrever exatamente como está lá. Se, entre parênteses, a condição. Se eu tiver mais de um comando, eu abro chaves e posso escrever. Ou apenas um comando, se eu abrir chaves agora, eu acho que é o ideal por enquanto. Se, abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves. Uma coisa importante que eu digo para vocês. Eu sempre escrevo o comando, a estrutura dele, para depois dar andamento. Eu montei a estrutura base. Então se, abre, fecha parênteses, aonde irá a minha condição, e depois abre e fecha chaves, que será o meu desvio. Monto a estrutura, e aqui vai vir a minha condição lógica. Aqui entra a minha condição lógica. A minha condição lógica é algo que vai ter que usar os operadores lógicos. Vamos voltar e ver os operadores lógicos. Os operadores lógicos: menor, menor igual, maior, maior igual, igual igual, não igual. Fora que também a gente tem o AND, o OR e o não, né? Então a gente ainda pode fazer uso do E, do OU exclusivo, do OU, do E inteligente, do OU inteligente. Então são todos operadores lógicos. Então todos esses daqui são operadores lógicos, esses e esses. São todos operadores lógicos. Esses operadores lógicos resultam em verdadeiro ou falso. Eu posso colocar diretamente um valor booleano. Então, por exemplo, se eu colocar uma variável booleana, ela vai ter um valor lógico, true ou false, também é possível. Vamos fazer aqui o primeiro caso, que eu vou montar a condição dentro dos parênteses, né? Então, desculpa, montando a condição. Para que você possa tirar a habilitação, você precisa ter pelo menos 18 anos. Então, a sua idade tem que ser maior ou igual a 18. Se ela não for maior, ela não for igual, só lhe resta menor. Logo, você não pode ter habilitação. Então, nesse caso, vou mandar uma mensagem dizendo: pode ter CNH, pode ter habilitação. Só quero isso daí. Só e somente isso. Compilou. Eu escrevi errado. Eu comi, eu acho que é fome, né? Só pode ser, né? Mal alimentado, aí ó, escreve tudo errado. Agora sim, compilando, tudo belezinha, rodando. Entre com a sua idade. Ah, eu tenho 30 anos. Você pode ter CNH. Se eu rodo e falo, ah, eu tenho 12 anos, você não pode ter CNH. Não falei que você pode ter, né? Você não pode. Então, com a parte do if simples, é isso daí. O fluxo do meu programa, ele estava vindo, chega nesse ponto, dependendo do resultado disso, que a gente lê antes, eu posso desviar o fluxo dele ou não. Ou eu desvio, faço isso, ou ele
pula, ele dá um bypass aqui, né? Ele passa desse ponto para esse ponto e continua a executar as instruções a seguir. Vou fazer mais alguns exemplos para a gente ver. Vou continuar aqui, eu só vou mudar porque eu quero dizer agora o que mais ele pode fazer com 18 anos. Bom, com 18 anos, ele pode ter habilitação. Se você tem 18 anos, é obrigatório você ter habilitação? Não, não é obrigatório. Você pode, é uma questão pessoal. Se você tiver condições de bancar, tirar uma habilitação, passar pelo processo avaliativo, né, pagar lá todo o processo, você pode. Se você que não quer dirigir também, você não precisa ter habilitação. Então é tranquilo. Porém, existe uma outra coisa que com 18 anos é obrigatória. É obrigatório votar. Então, para os brasileiros com 18 anos ou mais, é obrigatório votar. Então, eu vou colocar aqui system.out.println. Você tem que votar. É obrigatório. Você tem que votar. É obrigatório. Joia? Você tem que votar. Então, coloquei duas condições, coloquei uma condição com duas ações dentro. Então, se eu colocar uma idade 18 anos ou acima, você pode ter CNH e você tem que votar. É obrigatório. É obrigatório votar. O que mais a gente pode fazer com 18 anos, né? O que você quiser, você vai colocando aqui. Mas eu posso fazer um outro teste, né? Eu posso testar porque a votação, ela tem uma diferencinha quanto à habilitação, né? A votação, se você tem de 16 anos até antes de 18, menos que 18, você tem a possibilidade de, se você quiser, votar. Você pode votar, não que você seja obrigado a votar. Então aqui é obrigado a votar. Aqui você é obrigado a votar. Então eu posso fazer o seguinte teste. Posso fazer antes do primeiro, eu posso verificar se montei a estrutura, vou colocar minha condição. Idade, ela for maior ou igual a 16 anos, e, ao mesmo tempo que ela é maior ou igual a 16 anos, você tem até os 17, ou seja, menor que 18. Como que eu posso testar duas coisas, né? Eu posso testar aqui, se a idade for maior que 16, se a idade for menor que 18. Senhor, você colocou menor que 16. Tá onde? Você não está enxergando certo, tá? Maior ou igual a 16? Que absurdo! Eu errar num sábado de manhã? Ah, deixa pra lá, Lu, eu não erro, não. Obrigado, obrigado, obrigado. Ia dar errado aqui. Valeu, valeu, valeu. Obrigadão. Você coloca lá, idade maior ou igual a 16, se a idade é maior ou igual a 16, e se a idade é menor que 18, então eu vou dizer que system.out.println,
Você pode votar, mas não é obrigatório. Você pode. Isso daqui são duas condições. Então, agora, compilando e executando, se eu disser que eu tenho 12 anos, não aparece nada para mim. Se eu disser que eu tenho 17 anos, eu posso votar. Não é obrigatório e também eu não posso ter CNH. Então ele não mostra para mim. Agora, se eu executar e colocar aqui 18, ele vai falar que eu posso ter habilitação e que eu sou obrigado a votar quando tem uma eleição. Coloquei lá minhas duas condições. A gente pode melhorar isso? Podemos. Então vamos melhorar isso daqui. A gente vai transformar esses dois testes condicionais em apenas um. Então, primeira coisa, vou dar um salvar como para ficar uma versão para vocês poderem conferir depois. Então, vê aí a evolução do nosso código. Vou fazer aqui a diferença. E olha só, isso daqui são duas condições que se somam. Eu estou falando que é essa condição mais essa condição. Tem que ser as duas. Lembra do nosso rolê no cinema? Se eu tiver dinheiro e se tiver fazendo sol, eu vou ao cinema. Eu preciso das duas condições, porque eu estou saindo a pé, então não pode estar chovendo, tem que estar fazendo sol. E a segunda condição é que eu preciso ter dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro, não vou conseguir comprar o ingresso. Então eu preciso das duas condições. Então, se eu preciso das duas condições, eu posso escrever uma e outra. Então, se a idade é maior que 16 anos e a idade for menor que 18 anos, ou seja, 16, 17 e só. É isso daí a nossa faixa. Você pode votar. Com isso daí, a gente diminui uma condição e a gente tem a nossa estrutura de decisão um pouquinho menor, mas ela fica com uma condição composta. Então, eu tenho duas partes que têm que ser avaliadas. Se eu chegar agora aqui e eu digitar lá, idade, entre com a idade, eu coloco 12, ok? 12. Ele vai testar idade maior ou igual a 16? Não. O que ele faz? Ele para aqui. E ele já vai pular, ele vai vir para cá, vem para cá e executa o próximo teste. Idade maior ou igual a 18? Não. Ele pula, vem para cá e finaliza o nosso programa, não faz mais nada. Você percebeu que eu não falei essa parte daqui? Porque eu estou usando um E inteligente. Então, novamente, se eu digitar um valor menor que 16, ele não vai se tornar verdadeiro e ele não vai precisar nem testar outra parte, ele vai ignorar. Literalmente, ele vai ignorar. Então, se eu digitar um valor, por exemplo, 40, se eu digito 40, isso daqui dá verdadeiro. Como dá verdadeiro, e a gente está falando aqui de uma multiplicação, isso aqui é 1, então, ele vai depender da próxima etapa para ele poder saber a resposta. Então, 40, eu digitei 40. É menor que 18? Não, 40 é maior. Então, aí sim ele vai fazer o primeiro teste e o segundo teste. Para qualquer valor abaixo de 16, ele para no primeiro teste, ele não precisa testar a segunda parte. Essa é a aplicação do E inteligente. Se você substituir por um E só, eu digitar aqui 12, ele vai testar 12 maior ou igual a 16? Não, deu falso. Ok, então aqui deu falso, tá. Idade, né? É 12, né? Que eu digitei. 12 menor ou igual a 18? Pô, 12 é menor de 18, então vai ficar falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro dá falso. Ele não executa, mas ele testou a segunda parte. Então, isso daí é a diferença quando eu utilizo um e dois E's. O E inteligente testa a primeira, se deu falso, ele para por ali. Se deu verdadeiro, ele depende da segunda. A segunda é que vai dar a resposta. Isso aqui já é verdadeiro,
Se isso daqui for verdadeiro, a resposta é verdadeira. Se aqui é falso, a resposta é falsa. É assim que funciona o E. Isso daqui é o desvio condicional simples. Mas a gente pode fazer o desvio condicional ainda um pouquinho melhor. Isso daqui ainda pode ser um pouquinho melhor. Será que podemos melhorar isso daqui? Podemos. Podemos melhorar e muito. Por quê? Essas duas condições, talvez a gente consiga transformar num if com um else. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque o que acontece aqui? Se eu digitar o valor 12, ele vai fazer esse teste e ele vai fazer esse teste. Eu estou executando 2 testes. E eu não preciso executar o segundo. Se o cara digitou 12, ele já não vai ter a idade maior que 18. Eu não precisaria fazer o segundo. Então, olha só o que a gente pode fazer. Arquivo, salvar como. Vou pegar agora e fazer o 4. Agora a gente está falando de um desvio condicional composto. O desvio condicional composto, ele tem o else. O else, ele trata exatamente quando essa condição lógica não der verdadeiro. Se essa condição lógica der verdadeiro, ele executa essa parte de cima do comando. Se não, se ele não der verdadeiro, ele executa essa parte daqui de baixo. É exatamente igual o nosso ternário lá funciona. Se der verdadeira condição, parte de cima. Se não der verdadeiro, parte de baixo. Então, eu tenho aqui a possibilidade de tratar duas possibilidades, né? Me dá a condição de tratar duas possibilidades distintas. Então, primeira coisa que eu vou fazer. Se a idade for maior que 16, eu vou entrar numa outra condição. Então, eu vou jogar isso daqui para uma outra condição. Vou colocar novamente aquela estrutura aqui. E aí eu vou escrever: se a idade for menor que 18, eu vou fazer isso daqui. Se não, eu vou fazer isso daqui. Só para ressaltar, antes da gente entender qualquer coisa, vou tirar um pouquinho o zoom. Você percebe a importância do identamento do teu código da forma correta? O que acontece agora no desvio condicional? Eu estou nesse desvio aqui. Vamos agora entender o nosso código. Se a minha idade digitada for 12, eu vou chegar aqui e testar. Idade maior ou igual a 16? 12 maior ou igual a 16? Não. 12 não é nem maior, nem é igual a 16. 12 é menor. Então ele cai fora. Teste, ele foi embora. Digitei o valor 16. Se eu digitei o valor 16, ele vai testar aqui. Idade maior ou igual a 16? Sim. De 16 é igual a 16. Ele entra. Aí eu tenho um problema. Eu tenho que testar se esse valor ele é menor que 18. Idade é menor que 18? É. Então ele vai imprimir aqui. Pode votar. E vai sair. Ele não executa o else. Só a parte verdadeira. Saiu aqui, fechou o programa. Se eu digitar lá 30, 30 é maior que 16? É. Ele cai aqui. 30 é menor que 18? Não. Já que não é, ele vai vir para o else. E aí ele vai executar esses dois comandos aqui. Então, dependendo do valor, ele faz alguma coisa. O importante da gente entender é quais valores até esse momento são possíveis
para a gente trabalhar? Vai o tamanho do inteiro, que é de menos 2 bi até mais 2 bi. 2 bilhões, 142 milhões. Então, isso é o que está vindo. O valor que foi digitado aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Os valores possíveis dentro do que foi digitado, né, dentro de um inteiro, são isso daqui. Agora que eu digitei um valor, ele vai entrar aqui nessa condição. Quais são os valores possíveis aqui? São de 16 mais 16 até o limite de mais 2 bilhões e não sei das quantas lá do inteiro. Até o limite do inteiro. Eu colei menor, não está certo? Eu acho que está certo. Não sei, vamos testar. Ah, não, era antes, senhor. Era antes, aí Naquela eu hora corrigi? que eu falei. Ah, eu corrigi, ufa! É que eu não erro, né? Eu faço para verificar se vocês estão prestando atenção na aula. Desculpa de todo professor, né? Agora, quando eu faço isso daqui, é o segundo teste, eu estou testando se os valores são entre 16 positivo e 17 positivo, porque ainda é menor que 18. O inteiro menor que 18 é o 17. E aqui no else? No else, eu vou ter os valores que são 18 até o tamanho máximo do inteiro. Então, o importante da gente ver aqui é que quando eu entrei nesse if, eu não preciso mais testar se a idade é maior que 16. Aqui a idade já é maior que 16. Ela não é nem 16, não é nem 15, não é 14, não é 13, não é 12, não é 11. Aqui dentro só pode 16, 17, 18, 19, 20, só valores maiores. E esse daqui, só 16 ou 17. E esse daqui, 18, 19, 20, 21, 22, até o 2 bilhões. Então, essa quantificação é importante para a gente não precisar escrever condições duplicadas, né? Porque é muito trabalhoso, mentalmente falando, é um esforço grande você ter que trabalhar com o oposto disso, né? Ah, eu preciso trabalhar com esse oposto, preciso fazer o teste aqui. Não, não precisa. Lembra o que é inverso de menor? O inverso de menor é maior, igual. Então, no else, são os valores maiores ou iguais. Então, aqui eu posso garantir para você que são todos os valores que são maiores ou iguais a 16. Então, é isso daqui que eu vou ter, valores maiores ou iguais a 16. Nesse caso daqui, eu posso garantir para você que é o que é maior ou igual a 16 e menor que 18. Nesse daqui, eu posso garantir para você que é o maior ou igual a 18. É isso que eu estou falando para você aqui. O else é uma estratégia muito boa para facilitar o nosso trabalho, porque eu não preciso escrever mais condições. Na verdade, você escreveu ainda dois ifs, tem duas condições, dois desvios condicionais, porém são dois códigos simples. Um é maior ou igual a 16, o outro é menor ou igual a 18. Só isso.
Se você olhar o anterior, que o anterior é o 3, deixa eu abrir aqui o 3, só para a gente ver, olha no 3 aqui. O 3, eu tinha que saber o que era maior ou igual a 18, menor ou igual a 18, maior ou igual a 18. Eu tinha, na verdade, 3 escritas de condição. Agora, aqui, eu tenho apenas 2 condições de escritas, né? Então, aqui eu tenho uma, 2 condições. Só isso. O else já faz o papel do outro if lá que a gente tinha desenhado. Então, acaba sendo mais simples. Compilando para a gente testar, que é muito importante para ver se está certo, né? Vamos ver isso daqui. Vou digitar lá 12 anos. Faz nada. Vou digitar agora 16 anos. Você pode votar. Vou digitar 19 anos. Você pode ter CNH e você é obrigado a votar quando tem uma eleição. E se eu quiser agora montar uma estrutura mais complexa ainda? Por exemplo, eu quero perguntar se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Por quê? Porque se for do sexo masculino, com 18 anos, ainda tem que fazer uma coisa, tem que se alistar. Vai servir. Então, vamos fazer para que eu pergunte o sexo da pessoa, se do sexo masculino, ela é obrigada por lei a se inscrever no exército, se alistar no exército. Se for do sexo feminino, não precisa, não vamos nos preocupar com isso. Ela pode ter 18, 19, 20, qualquer idade que for, ela não é obrigada a fazer nada. Então, vamos fazer esse teste. Vou colocar aqui o próximo para a gente ver. Agora, além de perguntar a idade, eu vou perguntar o sexo. Então, o sexo, e eu quero escrever para entrar com sexo, porque o meu objetivo aqui é a gente testar um valor string, que a gente ainda não testou. Ok? Então, eu vou colocar aqui string. Não é sexo agora, é gênero, é isso? Não, não é gênero. É sexo, eu vou colocar sexo, eu sou das antigas. Me perdoe se eu estiver fazendo alguma bolhada aqui, aí você me desculpa aí. Vou colocar sexo, masculino ou feminino. Você entendeu o que eu quero fazer, me perdoe se eu não estiver sendo politicamente correto, porque eu sou das antigas, eu sou lerdão. Para mim tá tudo certo. Vamos fazer agora a nossa entrada. Eu vou tirar esses comentários, só para a gente poder visualizar melhor, né? Então, só para tirar esse monte de coisa escrita que acaba atrapalhando a visão do nosso código. Então, só para deixar o nosso código mais enxuto. Fiz a leitura aqui da idade. Vou fazer agora a leitura entre com o sexo. E eu vou informar para o usuário que eu quero M ou F. Beleza? Masculino ou feminino. E eu vou ler aqui em sexo o sexo da pessoa. Como é apenas uma coisa, eu posso ler com next. Opa. Posso ler apenas com next. Não tem problema nenhum. E aí a gente vai fazer o teste. Se a pessoa for do sexo masculino, então, if sexo igual a M, system.out.println tem que servir. Minha mãozinha lá batendo continência. Ha! Zoei o cara que vai ter que servir. Tem que se alistar, né? Vamos ver. Compilou. Tem que colocar contra barra, contra barra. Agora vai.
Rodando. Agora eu vou perguntar a idade. Entre com a idade. Vou colocar lá 18 anos. Entre com o sexo. Vou colocar o sexo feminino. Enter. Pode ter CNH e você é obrigado a votar. Então, ok, você achou que está tudo certo. Vamos testar novamente. Agora eu vou entrar com uma idade de 18, só que eu vou falar sexo masculino. Ué? Você não tem que se alistar, não? Você não vai ter que servir? Ué? Não apareceu. É, não apareceu. Vamos lá, né? Se não apareceu, algo de errado não está certo. Então a gente vai pesquisar aqui, ó. Javadoc, string. Documentação da string. A documentação da string, só para a gente ver, tem aqui dentro do material de aula, Java Lang String. É exatamente a mesma coisa, talvez mude por conta da versão, mas só muda alguns detalhes. O básico que a gente vai utilizar, tá tudo ok, funciona. Não, aqui, string. Vamos lá. String está dentro do Java Lang, então por isso que eu não preciso importar para utilizar uma string. É só usar uma string direto, funciona. Vamos lá nos métodos. Lá embaixo nos métodos, eu tenho alguns métodos que são importantes a gente entender. String não dá para comparar com igual, porque ela não é um tipo primitivo. Tipo primitivo é a única coisa que a gente compara com igual. Quando eu quero comparar uma string, eu vou utilizar um método chamado equals. O equals, ele vai fazer compara esta string com o objeto especificado. Então, ele vai comparar a string atual, ponto equals, com o que eu passar aqui. E ele vai retornar para mim um valor lógico booleano. Se true é igual, se false é diferente. Então, o equals serve para comparar se é idêntico ao que eu estou querendo. Então, começa que não é comparado com igual. É comparado com ponto equals, porque string não é tipo primitivo. E equals é uma função. Então, eu vou passar aqui entre os parênteses com o que eu estou comparando. Eu estou comparando se sexo é igual a M. Agora, compilando, rodando, eu tenho 18 anos, sou do sexo masculino. Opa, tem que servir. Tá lá, bonitinho. Tem que alistar. O correto é alistar, não servir, né? Você só serve se você prestar, né? Se você não prestar, você só se alista e é dispensado. Que é a grata coisa que aconteceu comigo. Fui dispensado. Só para ver, 18. Vou digitar o sexo masculino. Ué, mas não apareceu, caramba. Claro que não apareceu. Porque eu digitei M minúsculo. M minúsculo é diferente de M maiúsculo. E eu provo para você que M minúsculo é diferente de M maiúsculo. Vamos abrir agora tabela ASCII. Peguei lá a tabela ASCII dos nossos documentos. Tabela ASCII. A tabela ASCII é uma tabela que ela tem o valor decimal, o valor binário, o valor hexadecimal e qual que é a referência. Se a gente for olhando ela, tem um monte de coisa estranha, os comandos, tá? Aí, de repente, vem uns negócios assim. Enter, olha lá, Enter. O 13 é o Enter, é. O 27 é o ESC, é. O 32 é o espaço. Aí depois começam os caracteres que são visíveis, né? A partir do espaço, os caracteres visíveis. Antes, são caracteres de comando. E aí, eu vou olhar aqui, ó, os números, os caracteres numéricos também têm valor, 48 até 57.
Quando chega nas letras maiúsculas, elas também têm números. 65 é o A maiúsculo. Então, se eu pegar o meu M é 77. Se eu olhar agora para o M minúsculo, ele é 109. Então, são valores diferentes. Não é a mesma coisa. Já que são valores diferentes, obviamente não vai dar certo. E aí é um probleminha. Como que eu faço para esse negócio dar certo? Bom, eu tenho que comparar com os dois. Então, isso daqui resolveu. Você poderia pensar, então, em fazer algo do tipo: salvar uma cópia só para a gente ver o processo de evolução do nosso código. Agora, eu poderia fazer isso aqui. E sexo.equals M minúsculo. Então, se o sexo for igual a M maiúsculo e M minúsculo, opa, peraí. Mas o sexo pode ser maiúsculo e minúsculo? O que eu digitar pode ser maiúsculo e minúsculo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não pode. A letra M ou é maiúscula ou é minúscula. As duas coisas ao mesmo tempo não vai rolar. Então, não é E. Aqui é a aplicação do ou. Se for M maiúsculo ou M minúsculo, um ou outro é o que me cabe. Se for um ou outro, é o que me interessa. Então, esse daqui vai fazer o teste. Se o sexo der M maiúsculo, lá na entrada, ele para por aqui e já entra no método. Se isso daqui der falso, aí que ele vai testar o outro lado. É a diferença. Olhando, então, a nossa brincadeira aqui, compilando, rodando, olha só. 18. Vou digitar M maiúsculo para ver. Olha lá, você tem que se alistar. Vou agora testar 18 com M minúsculo. Você tem que se alistar. Mas esta é a melhor saída? Não. Eu sempre falo que quanto mais a gente lê e quanto mais a gente estuda, menos a gente escreve. Porque a gente vai precisar pensar menos. Você viu como é complicado você lembrar se é esse, é ou? Tem jeito de facilitar? Tem. A gente estudando as coisas que estão disponíveis para a gente. Olhando novamente a documentação, logo embaixo do equals, tem um cara chamado equals ignore case. Compara duas strings, uma com outra, ignorando os cases da palavra. Ou seja, se for maiúsculo ou se for minúsculo, para ele tanto faz. É uma saída. Então, eu posso utilizar, ao invés de utilizar equals ignore case. Coloquei equals ignore case. Deixa eu fazer um arquivo salvar como para manter esse daqui para a gente, né? Se não, perco isso. Só para ficar, para ver a diferença. É uma mudancinha, mas eu acho que é legal deixar registrado. Então, estou mudando o processo. Ignore case. Compilei. Não mudei o nome. Pronto. Mudou o nome. Funcionou. Agora, olha só. Compilado. Executando. 18. Emissão. Ok. Rodando. 18. Mzinho. Ok. Compilando. 18. Fzão. Ok, não apareceu. Compilando. 18. Fzinho. Ok, também não apareceu. A gente pode, então, utilizar esse esquema do equals ignore case,
para não precisar fazer dois testes quando a gente está comparando maiúsculo e minúsculo. É uma possibilidade. Tem essa chance daí de utilizar. Só essa chance? Não, existem outras possibilidades. A gente vai ver mais algumas possibilidades interessantes, né? Então, o equals é uma função da string. Viu por que que a string ela não é um tipo referência, não é um tipo primitivo? Ela é um tipo referência porque ela é complexa. Ela tem um monte de função agregada a ela. Os tipos primitivos não têm. O tipo primitivo na verdade, é um espaço de memória que você vai colocar um valor. E ele interpreta aquilo que você colocar lá de binário e vai mostrar para você, ou em forma de inteiro, de ponto flutuante, é só isso. É realmente isso, é a representação de um espaço de memória. O primitivo é um espacinho de memória que você reservou para armazenar um valor. O tipo referência, não. Ele é complexo, ele tem função agregada. A gente já usou aqui duas funções. A gente usou o equals e o equals ignore case. Porém, olha só o tanto de função que tem. Ó, tá vendo? Eu estou rolando a tela aqui, ó, um monte de função que tem dentro de uma string. Então, qualquer string tem todas essas possibilidades. Qualquer valor string tem tudo isso daqui. Tanto é que, se eu quiser, por exemplo, isso daqui pode ser escrito da seguinte forma. É exatamente a mesma coisa, só para a gente ver a possibilidade de uma escrita diferente, para a gente entender como funciona. Vamos lá nessa linha. Você concorda comigo que qualquer coisa, entre aspas, é uma string? Então, isso daqui é uma string. Isso daqui é uma string. E se eu quiser comparar com sexo, que é uma string, eu posso? Posso. Funciona? Funciona. Compilo, rodo, vou digitar lá um valor de 18, colocar emissão. Ok. Vou compilar novamente. 18, Mzinho. Ok, funciona também. Olha só. Você pode, então, utilizar isso daqui. Tanto faz se você coloca a variável string ponto equals ou equals ignore case e o valor string, ou você coloca o valor e a variável. Porque isso daqui que está selecionado é uma string. Se é uma string, ela tem aqueles métodos todos, tem todas aquelas funçõezinhas agregadas. A gente pode utilizar qualquer uma delas. E isso daí é legal para a gente poder fazer essa brincadeira de trabalhar com partes do que a gente está avaliando, né? Vou mostrar um problema associado. 18. U. Eu posso colocar U? Posso. Ele limita o que eu estou digitando? Não. Posso ainda fazer isso daqui, ó. 18. Masculino. Ele não vai aparecer. Mas é a IUM lá. Não vai aparecer. Tem como eu pegar parte do meu texto? Tem. Tem uma função da string chamada char at, caractere na posição. Ele retorna o valor do caractere numa posição especificada. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui um texto, deixa eu só abrir um espacinho para a gente escrever. Eu tenho aqui um texto. Banana. Maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Eu vou colocar aqui. Banana. O caractere B maiúsculo, ele está na posição 0. O caractere
A minúsculo na posição 1, o outro 2, 3, 4, 5. Qual é o tamanho da palavra banana? O tamanho da palavra banana, 6. Tem um tamanho de 6. Eu consigo descobrir o tamanho? Consigo. E aqui, ó, comprimento. Retorna o comprimento de uma string. Retorna o tamanho de uma string. E ele retorna o quê? Um valor numérico, que é o valor que representa o que você digitar. Então, a gente tem algumas possibilidades da string que fazem isso daqui. Eu posso ver o tamanho da string, eu posso, e vai me retornar um valor numérico. Se eu for lá no início, tem outra funçãozinha legal que retorna o caractere em uma posição, é outra possibilidade. Então, vamos brincar com essas possibilidades, né? Vou tirar isso daqui e vou fazer uma outra possibilidade, melhorar um pouquinho, né? Quem sabe fique mais legalzinho nossa entrada. Eu agora vou fazer o seguinte, o que a pessoa digitar aqui vai gerar uma palavra para mim, vai gerar uma string. Eu quero pegar o primeiro caractere. Vamos dar uma olhada aqui na função. Char at, o primeiro caractere é 0. O que ela digitar, eu quero pegar o primeiro caractere, 0. E ele retorna para mim um char. Char está com letra minúscula lá, Czinho, C minúsculo. Se é minúsculo, isso aqui é tipo primitivo. Tipo primitivo eu posso comparar com igual, igual. Eu não consigo ler char, mas eu posso ler string e pegar o char. Então eu posso fazer isso. Só que aí aqui eu não vou mais ter um tipo string. Eu vou ter um tipo char. Só para a gente mudar. Opa. Era del e não igual. Tipo char. Se eu tentar compilar o meu programa agora, ele vai dar erro. E aí ele vai dar um monte de erro, primeiro porque eu não mudei o nome, lerdo. Agora vai minimizar, né? Vamos ver aqui. Ele deu erro porque não existe um leitor que possa me entregar. Isso daqui gera uma string. Se isso daqui gera uma string, eu preciso ter uma variável temporária? Eu posso ter. Vou criar aqui para gente uma string temporária, um temp da vida, só para receber esse valor. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um valor temporário, é uma string. Depois que isso daí gerou uma string, eu vou falar que o meu sexo, que é do tipo char, vai receber essa variável temporária, ponto, caractere na posição, e eu vou passar a posição. Eu quero a posição 0. Então, eu quero passar aqui o caractere na posição 0. Dei espacinho só para a gente ver, para não ficar tudo junto, né? Então, eu quero agora o caractere na posição 0. O caractere na posição 0 será atribuída para isso. Sendo essa variável do tipo char, e char é um primitivo, eu posso comparar com igual, igual. Então, eu posso chegar aqui e verificar se sexo é igual, igual. E aí, não é aspas, é apóstrofo. Não são as duas coisinhas, é apenas uma. Porque é o delimitador de char. Se é igual a M. E aí, ó, só que legal. Compilou, rodou, 18. Vou digitar emissão e ó, tem que se alistar. Apareceu. Só que eu vou executar mais coisas, mais testes, né? Rodei, 18, e eu vou digitar aqui masculino. Apareceu. Independente do que eu escrever aqui, se a primeira letra for M maiúsculo, vai aparecer.
18. Marombado. Apareceu. É M maiúsculo. Entendeu? Só que é só M maiúsculo. Se eu quiser, então, M minúsculo, olha lá. Eu tenho que colocar a condição também. Então, vou colocar a condição com M minúsculo. Tenho que avaliar se é uma coisa, ele não pode ser os dois valores ao mesmo tempo, então é ou sexo igual a mzinho entre apóstrofo, porque é um char, tipo primitivo, só pode ter um caractere, não mais que um, não menos que um, apenas um, só um caractere, e é apóstrofo, é uma coisinha de um lado e uma coisinha do outro. Não são as aspas, que é duas coisinhas de um lado e duas coisinhas do outro lado. Ok? Compilou, sexo igual. Agora vai. Olha lá. Rodando, idade igual a 18. Se eu colocar o M minúsculo, agora tem que se alistar. Apareceu. Só que você ainda pode voltar e ler um pouquinho mais sobre a string. Então vamos ler um pouquinho mais sobre a string. A string tem um método, né, tem alguns métodos. Aqui, o primeiro. Um se chama toLowerCase. Converte todos os caracteres, olha lá, converte todos os caracteres da string para o minúsculo. E eu tenho um toUpperCase, que ele converte todos os caracteres da string para maiúsculo. E esse cara devolve a nova string em minúsculo e esse daqui devolve a nova string em maiúsculo. Então eu posso utilizar um ou outro. Olha só que legal. Eu poderia pegar agora e fazer o seguinte. A minha variável temp que eu li, eu vou pegar ela e vou falar assim, temp vai receber o meu temp convertido para, por exemplo, minúsculo, to lower case. Converti tudo para minúsculo. Depois que eu li, eu converti para minúsculo, peguei o caractere na posição 0. Guardei dentro de sexo. Então, eu não preciso mais comparar com o maiúsculo, só com o minúsculo. Compilo, rodo. Agora, se eu colocar a idade e colocar, por exemplo, M maiúsculo, funciona. Se eu colocar agora a idade e inserir um M minúsculo, também funciona. Então, eu tenho as várias possibilidades. Isso daqui é uma possibilidade dentro de milhares de possibilidades. Eu poderia converter para maiúsculo, eu poderia contrair tudo isso aqui numa linha só. Quer ver? Eu vou converter tudo isso daqui para uma linha só. Não vou mais precisar da minha variável temporária e eu vou explicar o que eu vou fazer. Isso daqui vai ser sexo aqui. A gente vai converter o que o cara digitar para minúsculo e a gente vai pegar o caractere na primeira posição. É uma linha grandona, olha lá. O que acontece? Isso daqui gera uma string. Então, o método next do scanner, do nosso scanner layer, ele vai devolver uma string. Se é uma string, eu posso aplicar o toLowerCase. O toLowerCase também devolve uma string. Como ele devolve uma string, eu posso aplicar o char at. E tem que ser na ordem. Por quê? Esse cara devolve uma string. A string devolvida eu posso aplicar para transformar tudo em minúsculo. A string devolvida eu posso aplicar para pegar o primeiro caractere. Uma linha só. Economizei uma variável. É a melhor forma? Muito discutível.
muito discutível. Eu, pessoalmente, eu faria desse jeito. Mas se você começa a ler boas práticas de programação de outras linguagens, por exemplo, Python teria criado várias variáveis e feito parte por parte. É uma recomendação da linguagem, porque o explícito é melhor do que o implícito, o simples é melhor que o complexo. Isso aqui é complexo. Então você tem que entender que você tem um scanner que tem um método. Esse cara retorna uma string. Eu aplico o método que retorna uma string. Eu aplico o método que retorna um char. Aí eu consigo usar o char direto. Então eu tenho toda essa conversão para chegar no que eu quero. É complexo, mas é possível na linguagem. Questão de gosto. Se você fizer em várias etapas também, para mim está tudo certo, eu acho correto também. Se você fizer tudo numa linha, eu acho complexo, acho correto e está tudo certo também, não tem problema nenhum. Só para você saber o que você pode fazer. Esse mesmo método vai funcionar. Então, se eu digitar lá 18, mzinho, funciona. 18, mzão, funciona também. Só para a gente ter desencargo da consciência, né? Vamos falar, 18, malabarista. Funciona também, porque é com M. Qualquer outra coisa. Qualquer... Opa, aqui é número. 18. Qualquer outra coisa, mas tem que ser sem espaço. Porque estamos utilizando next. Se eu colocar espaço, dá um probleminha aí. Olha lá, funciona. Vamos ver se dá probleminha, né? Eu quero mostrar esse caso específico. 18, qualquer outra coisa. Nossa, professor, ele funcionou. Uhum, ele funcionou. Ele funcionou com Next porque não tem nenhum scanner depois. Porque se tivesse um scanner depois, ele jogaria o que tiver depois do espaço para as próximas entradas. Aí daria erro. Por exemplo, se você estiver lendo o sexo antes da idade, daria erro de input mismatch exception. Por quê? Porque ele pegaria a segunda palavra, qualquer, segunda palavra, coisa, e jogaria como entrada aqui. E aí não funcionaria. Minha recomendação nesse caso, se você quiser deixar assim, é trocar o next por next line. E aí ele lê uma linha toda e acabou o problema. Você pode colocar espaço e vai funcionar. E aí era só colocar um next line e resolve. E aí não dá problema se você tiver uma outra leitura. Funciona sem problema nenhum. Tanto faz um ou outro. Então eu vou colocar aqui, só para deixar em forma de comentário, ou next line. Ou outro perfeitamente. Esse daqui é bom a gente utilizar se tivesse outras leituras depois, né? Então, se ele fosse a primeira leitura e em seguida a idade, ou tivesse mais uma entrada, seria interessante utilizar next line e não next. Só por conta disso, deixe registrado aí a informação. Então, legal, a gente conseguiu ver mais uma possibilidade. Tem outras possibilidades? Tem várias outras possibilidades. Por exemplo, dentro da string, existe um método chamado starts with. Testa se a string começa com alguma coisa especificada lá, com um conjunto lá, um prefixo, né? Então, ela testa se inicia com. Obviamente, tem um ends with. Então, se termina com alguma coisa. Posso testar isso daí também. Então, mais uma possibilidade de utilização. Arquivo, salvar como. Vou criar aqui mais uma possibilidade.
Agora, eu posso chegar aqui e ler a minha string normalmente. Eu vou ler com next line, só para a gente ter uma entrada diferente. Next line, para poder ler uma frase toda, se for o caso. Agora, se você quiser ver como funciona todos os casos, você pode ver como que é a função. Ele vem mais um detalhamento especificando cada uma. Se você clicar sobre, ele vai falar, olha só, retorna um booleano, tal, e ele vai dar a explicação de como funciona ela. Só para você ver que todos têm explicação. Retorna valor lógico booleano. Então, aqui no meu teste, eu posso verificar se sexo starts with M. E aí, no caso, tem que ser uma string. Se começa com M. O que acontece agora se eu testar com M? Eu vou testar com Mzão, né? Com Mzão. Uhum. Tem que voltar a ser string para funcionar, né? Pronto. Eu esqueci de voltar o tipo para string. Compila, funciona. Agora eu estou utilizando o método da string chamado startsWith. Então, compila, roda, idade 18 e... Puxa vida, olha lá, agora foi tudo. Ele passou direto. Caramba, foi só colocar o bendito do next line. Ele guardou o bendito do enter. Funciona. Para solucionar esse problema, é aquilo que eu falo. Você volta a usar next, mas se você quiser a frase, você tem que criar aqui o quê? O segundo scanner. Eu não sei se perceberam, né? Deixa eu executar, foi rápido, né? 18, enter. Ele passou a leitura. Ele pulou a leitura. Como se já o 18 ele jogasse um enter aqui e ele vai lá para o final. Não deu certo. Então eu vou criar dois scanners, um para ler números primitivos, né, coisas primitivas, e o outro para ler string somente. Então esse cara daqui eu vou utilizar o leia str. Só para isso daqui, ó, leia str. Esse segundo scanner eu estou utilizando só para strings. Quantas variáveis strings? Não importa. Quantas variáveis primitivas? Não importa. Um scanner para tipos primitivos e um scanner para strings, no plural. Então, só dois scanners resolvem minha vida. Compilou, rodou, 18. Aí agora ele para na leitura. Vou colocar lá emissão. Funcionou. Vou colocar 18 mzinho. Ele não funcionou. E aí não funciona porque o startsWith está testando somente com o tipo maiúsculo. O que eu posso fazer? O que você digitar aqui, eu vou converter para maiúsculo. Ponto to uppercase. E vai ser atribuído para sexo o valor em maiúsculo. Então, com isso daqui, se eu digitar agora 18 e colocar emissão ou mzinho, tanto faz. Então eu posso colocar masculino. Funciona, porque começa com a letra M. Então o startsWith também é uma boa. Eu posso utilizar o startsWith ao invés de utilizar o char@ e pegar o primeiro caractere. Tem essas possibilidades. Na verdade, a gente é cheio de possibilidades, né? Você poderia testar se o valor digitado tem mais de um caractere. Se tiver mais de um caractere, você fala que a entrada é inválida e finaliza o programa. Por exemplo, poderíamos testar desta forma. Olha lá. 13. Vou agora fazer assim. Só para utilizar mais um método da string, né? Agora, quando ele digitar,
e eu já estou convertendo para maiúsculo, né? Só para a gente se livrar do case, eu quero testar se sexo, ponto. E agora eu tenho lá um método, que é o length, que é o comprimento. Retorna o comprimento de uma string. Se o length da string for maior que 1, eu vou dar uma mensagem de erro aqui. E a minha mensagem de erro vai ser: pula uma, pula outra. Não. Aqui. E agora eu quero dar essa mensagem de erro. Sexo tem que ser contra barra aspas M contra barra aspas ou contra barra aspas F contra barra aspas. Aqui é só para colocar aspas no texto, só para ficar bonitinho. Isso daqui, terminado, eu vou fazer assim, else. E aí, eu posso abrir uma chave e aqui no final, fechar uma chave. E tudo isso daqui vai para dentro desse else. Olha lá. Tudo isso daqui vai para dentro do else. Se o tamanho for maior que 1, vai dar erro. Compilou, rodou, 18, masculino, sexo tem que ser M ou F. Posso fazer dessa forma. E aí ele limita a isso daí. Essa forma também é interessante. Você pode utilizar várias funções. Então, só para a gente recapitular algumas funções que a gente viu da string. A gente viu o char at, que ele pega o char na posição, lembrando que a string sempre vai começar posição 0, 1, 2, 3, até menor que o tamanho. Então, se eu tenho uma string chamada com valor banana, tem 6 caracteres. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai de 0 a 5. Menor que 6. Então, é de 0, menor que 6. Então, vai de 0 a 5. A gente viu também o length, que é o comprimento, para saber o tamanho. A gente viu o equals, para verificar se uma string é idêntica a outra string. A gente viu o equals ignore case, para verificar se uma é igual a outra, ignorando o case da palavra. A gente viu o to uppercase, para transformar uma string em maiúsculo. O to lowercase, para transformar uma string em minúsculo. A gente viu o starts with, para verificar se uma string começa com. A gente comentou sobre o ends with, que é verificar se uma string termina com, que funciona exatamente igual ao start, só que ele vê o start, só que ele vê o final, né? Então a gente já falou de um monte de função da string juntamente com o desvio condicional. A gente consegue testar então várias coisas agora, lembrando que a gente pode aninhar. Uma outra forma comumente utilizada quando a gente escreve os nossos ifs é o seguinte: quando nós temos apenas um comando, não é preciso abrir bloco, abrir as chaves. Um comando só não exige abertura de bloco. Então, esse código daqui, ele poderia ser escrito, por exemplo, uma forma. Eu só vou mudar a disposição das chaves para a gente ver. Ele poderia ser escrito da seguinte forma: esse cara daqui vem aqui na frente ou embaixo, tanto faz, né? O Java não tem esse problema daí. Vou ter que tirar uma chave e o restante eu vou recuar uma tabulação, para recuar Shift Tab do selecionado. Posso fazer isso? Não existe uma cláusula do if chamada else if, né, ou elif, que nem em algumas linguagens. Isso daqui indica que, como é apenas um comando, e você concorda que o if ele começa aqui
e finaliza lá embaixo é apenas um comando. Então, efetivamente, esse cara está aqui. Se você for ver, ele é apenas um comando. É um comando. Ele abriu aqui, fechou aqui, ó. É um comando só. Sendo apenas um comando, não tenho a necessidade de ter chave. Eu posso não colocar chaves. Então, eu posso simplesmente colocar ele até na mesma linha e deixar alinhado. Fica bonitinho. Mas aqui você tem que entender que é um comando, dois comandos, três comandos, quatro comandos if aqui. Eu tenho 4 ifs. O else não conta como if. O else é uma parte do comando if. Você não pode ter, por exemplo, um else sem ter if. Então, o else não é comando. Ele é uma cláusula do if. Então, a gente tem aqui if, sem chaves no else, eu escrevo o segundo if. Eu posso escrever dessa forma. E não existe uma cláusula chamada else if no Java. Existem outras linguagens, JavaScript, Python. O Python tem o elif, né? Mas no Java não tem. Então, aqui, na verdade, só é possível fazer isso porque eu tenho apenas um comando no else, que é justamente esse if, idade maior ou igual a 16. Apenas por conta disso é possível. Senão, não seria possível. Dá para a gente fazer a nossa montagem dessa forma daqui. Crianças, alguma dúvida? Perguntas? Foi muita coisa, né? Eu sei que foi. Ô, senhor, na questão da prova, a gente vai poder usar esse documento que você estava mostrando antes para olhar? Documento? Salvo algumas exceções, eu vou passar todos os documentos. Tudo que é documentação, eu deixo disponível para vocês. Ah, tá, porque, tipo, questão de string, porque você estava mostrando Eu aí que nem tem lembro, várias é ruim, tem formas. que ver lá. É start ou starts? Porra, sei lá, nem imagino, né? Eu vou olhar a documentação, entendeu? A documentação vai com vocês para vocês consultarem. E assim, Tá bom. todo material que eu acho interessante, eu coloco para você consultar. Material de documentação oficial, porque eu acho que faz parte da formação você aprender a ler a documentação oficial da linguagem. É uma opinião minha, é uma opinião muito pessoal minha. Eu sou um cara que uso o Stack Overflow no último momento de tudo. O Stack Overflow, ele é uma ótima plataforma de tirar dúvidas de programação quando você tem um erro e alguém cometeu o mesmo erro que você. Se você tiver lá um erro e ninguém mais no mundo cometeu aquele erro, não colocou a dúvida no Stack Overflow, o Stack Overflow não serve de nada. Então, a primeira coisa muito importante, que é o foco da disciplina, não é Java, muito pelo contrário, é linguagem. Você entender qual é o processo de aprendizagem de uma linguagem de programação. Então, para aprender um processo de aprendizado de uma linguagem, eu forço você a ler documentação. Tudo que eu falo, tem isso aqui, olha a documentação. O que você me perguntou na aula sobre o random, o que eu fiz para você? Olha essa documentação. Aquela documentação, só para aproveitar esse gancho, né? Eu vou mostrar, e eu não tinha mostrado, quem for assistir vai poder ver. Tem um negocinho maceteado aqui, que é um documentinho preparado aí com exemplo. Ó, a classe Java Math, que é a parte de matemática, vem explicando o que é, da onde que tá, tudo bonitinho, fala a função, dá uma descrição, dá um exemplo. Então tem vários exemplos. Olha lá, o Sale, o que funciona? Ele arredonda um valor de ponto flutuante até o valor inteiro mais próximo. O Floor arredonda um valor ponto flutuante para o maior inteiro mais próximo. O Min, ele verifica o menor entre dois valores. Depois, o Max verifica o maior entre dois valores. O Round, ele arredonda um float ou um double para o número inteiro mais próximo, usando as regras normais da matemática. E aí você tem o random, ele gera um número aleatório. Você tem lá
para ver o número de Euler, né? O EXP-WESP é o número de Euler. Você tem o log, ele faz o logaritmo de um número. O POW é a exponenciação, né? O power elevado a, né? Exponenciação. O SQRT, square root, raiz quadrada. Você tem lá o pi. O pi está escrito todo em maiúsculo. Lembra o que eu falo que é tudo em maiúsculo? Uma constante. E o pi é o quê? Uma constante. Então, temos o pi. Se eu quiser usar o pi em sua totalidade, math.pi, e eu posso utilizá-lo. Você tem o seno, cosseno, tangente, o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico, a tangente hiperbólica, conversão para graus, conversão para radiano, algumas funções da biblioteca matemática. Se você ainda olhar lá na documentação, tem um Java Lang Math, que é a documentação do Math. Está aqui, ó. É lá a página da documentação oficial do Java, mostrando a biblioteca matemática. E ele está falando, olha lá, o ABS funciona dessa forma, o arco cosseno, o arco seno, o arco tangente, tangente 2, o sail, o cosseno, o número de Euler, o fluor, o log, o max de um número, min de um número, e ele vem explicando. Então é interessante olhar a documentação, mesmo estando em inglês, traduza isso daí, os navegadores, se você estiver utilizando, num botãozinho ele traduz para português, se você tiver problemas com inglês, traduza, leia, depois volta para você entender, vai aprendendo inglês também, que é importante, que tudo que a gente tem é em inglês. Documentação em português existe? Existe. Pobre, mas existe. Inglês é abundante demais, é ótimo. Você tem 90% da documentação, é tudo em inglês no mundo. Aí pouco você tem em português. Então aprenda a ler inglês, pelo menos o técnico, inglês técnico resolve a tua vida. E isso daqui são as funções. O que eu fiz? Eu peguei cada uma, escrevi um textinho, coloquei um exemplo e coloquei lá. E o que mais que eu coloquei? Para ajudar, vamos voltar aqui, dentro de arquivos fonte, tem um negócio chamado math, matemática, math. E aí tem todos os exemplos que eu cito lá no documentinho que eu coloquei na apostilinha lá sobre a biblioteca matemática. Se você quiser entender, tem um exercício na lista que ele fala assim, declare uma variável double e atribua o valor null para ela. E aí você vai atribuir o valor null para uma variável double e não dá certo. E aí você escreve double com D maiúsculo. E aí você fala, mas por que eu escrevi double com D maiúsculo e deu certo? Bom, se a gente pegar a nossa lógica do que a gente tem até hoje, qualquer coisa maiúscula é uma classe, qualquer coisa minúscula é tipo primitivo quando a gente está falando de tipagem. Se eu estou falando que tem um double com D minúsculo, um double com D maiúsculo, deve ter alguma coisa relacionada a esses dois. Se você olhar dentro das apostilas, tem uma apostila sobre wrapper. Os wrappers, eles têm a explicação do que é esse negócio. O wrapper, ele na verdade é um esquema que eu posso converter o tipo primitivo para um tipo objeto, um tipo referência. Então, quando eu faço essa conversão, eu ganho um monte de funções associadas. Então, por exemplo, se eu pegar o int e converter ele para um integer, ele sai de variável primitiva para um objeto, uma variável tipo referência. E olha só, por exemplo, classe integer é uma classe. E olha lá a classe integer, ela vem dentro de Java Lang, por isso eu não preciso importar. E aí ele tem lá um monte de métodos. Você vai lá nos métodos desse cara. Ele vai trazer para a gente compare to, double value, equals, ele pegar o valor integer, pegar hash code, o valor inteiro, o valor longo, converter para inteiro. E ele pode converter uma string para inteiro e ele devolve um int. Então a gente cria funções da possibilidades, da ferramentas para o tipo inteiro int. Quando a gente converte para integer, a gente agrega ao integer
todas as funcionalidades que a gente precisava. Assim como a string tem um monte de função, o int, ele tem o integer, que tem um monte de função, o float com F minúsculo tem o float com F maiúsculo, o double com D minúsculo tem o double com D maiúsculo, e é justamente isso que eu estou falando. Esses caras daqui tem, por exemplo, aqui, ó. Aqui é grafia, desculpa, era double com D minúsculo, se transformou em double com D maiúsculo. E isso daí faz a conversão do tipo primitivo para o tipo objeto. E aí, objeto é do tipo referência. A referência pode ser nula. Por isso, o tipo double com D maiúsculo aceita nulo e o tipo double com D minúsculo não aceita nulo, porque só referências podem ser nulas. Tipo primitivo não é referência, não pode ser nula, tem que ter valor. Tanto é que, se eu tentar usar uma variável primitiva sem ter dado um valor inicial, a gente tem um erro. A variável precisa ser inicializada antes de ser utilizada. Então, é esse o esquema que a gente precisa entender. E aqui tem lá, ó, tudo bonitinho. Wrapper, exception, aí vem mostrando. E aí, dentro lá do nosso material de aula, tá aqui, ó, os wrappers. Todos os codiguinhos, tudo maceteado para a gente ver. Tudo no jeitinho já. Então, por exemplo, esse daqui é wrapper exception. Aí tem aqui, wrapper exception. Aí ele mostra aqui, ó. Wrapper exception. Aí a gente continua. Cadê? Ah, esse aqui tá. Cadê? Aqui. A gente continuando aqui, vê lá, ó. Wrapper no value. A gente wrapper no value. Tá lá. Codiguinho todo pronto. E ainda, ó. Explicação, tudo bonitinho do porquê. E aí é para você ler essas coisinhas, que é o material extra da aula, para a gente poder agregar valor. Então, se tiver dúvidas na matemática, leia primeiro a documentação oficial, depois veja as explicações que eu estou dando lá na apostilinha, veja os exemplos. Ainda tendo dúvida, estou à sua total disposição. Mas eu gostaria muito que vocês lessem para vocês aprenderem a pesquisar as suas dúvidas. Não é que eu estou, mais uma vez, eu deixo muito claro isso. Eu não estou me eximindo da responsabilidade de te ajudar a aprender. Pelo contrário, eu estou te ensinando como você soluciona as suas dúvidas. Se você chegar no ponto de não depender nada de mim, eu acho que eu cumpri com o meu objetivo. É isso daí, que você está conseguindo ser um autossuficiente. E na informática, o autodidatismo é uma das características inerentes de qualquer bom profissional. Então é importante você aprender a solucionar os seus problemas. Você pergunta para mim, eu indico o caminho. Você vai lá ler, professor, ainda continuei com dúvida. Legal, você leu? Qual é a sua dúvida? Minha dúvida é sobre isso, isso, isso. É diferente de você não saber nada e perguntar como é que faz. Professor, eu tentei e não consegui. Li e não entendi bolhufas. Perfeito, você leu. Agora eu vou lá tirar as suas dúvidas, vamos explicar detalhadamente. Então, tendo dúvida, eu estou realmente à disposição. Pode mandar mensagem. Só peço que se identifica para mim para eu saber de que semestre que você é e fala do assunto, qual é a lista. Pode mandar tudo. Se for mandar pelo WhatsApp, codigão, manda print para eu poder ler e se quiser que eu teste, manda o arquivo. Porque abrir o código Java no celular, pelo menos o meu, não tem nenhum aplicativo que abra. Aí eu tenho que ligar o computador para poder ver. De repente é uma coisa rápida que eu consigo ver dando um zoom, né? Vou lá, abro, dou um zoom, tá com erro aí, ó, na linha tal. E aí eu dou a resposta rapidinho para vocês. Beleza? Mais alguma dúvida? Quer dizer,